Olá, mestres, faixas pretas, professores, praticantes e admiradores de artes marciais. Tudo bem? Sensei Marcelo Silva na área. Hoje aqui com mais uma live, a última do ano de 2025, e recebendo aqui uma convidada muito especial. Reila Gracie, já está aqui, eu já vou chamar ela. Gente, agora sim. Agora, tá me ouvindo? Agora deu certo. Muito bom. Leila, um prazer estar aqui contigo, uma membra extraordinária, eu te acompanho já há um tempo, as suas publicações, sobretudo esta obra de arte, essa é a antiga, não recebi a nova ainda, tá para chegar, por favor, mostre a nova, que está com upgrade, já vi uma crítica muito positiva, então agradecer imensamente a disponibilidade do teu tempo, de estar falando um pouco da sua nova publicação, que é um documento histórico, né? Eu li 3 vezes já, né? Nossa, Um documento histórico, essa primeira edição, né? A primeira vez que você lançou, então, é, até como professor universitário, eu sempre oriento alunos a estar vendo algumas referências, e uma das referências fundamentais na minha matéria, além do meu curso de formação filosófica aqui que é online, tem ele como referência. Né? Então, além de ser uma obra de arte, ele é uma obra de arte por ser uma obra literária. Né? E um documento, né? O mais importante é que ele é um documento de sim. um trabalho de uma dinastia que é a família Gracie, né? Eu quis fazer assim um relato de uma pesquisa histórica, mas ao mesmo tempo, quer dizer, o criador de uma dinastia. Então, o que implica isso? O que significa criar uma dinastia? Então, passa pelos bastidores, pelo processo interno da construção e da criação dessa dinastia, né? Como que se passa a transmissão do conhecimento, de todas as implicações, como se construiu, foi se construindo essa cultura, né? Dentro do jiu-jitsu e dentro também assim da figura do meu pai, né? De todas, porque o livro, na realidade, ele atravessa, assim, ele faz um atravessamento entre o jiu-jitsu, o ocultismo e a saúde, o tempo todo, porque o meu pai estava inserido exatamente dentro desse contexto. Esse era o universo dele e que o tempo inteiro se entrelaçava. Então, eu fui fazendo de uma forma, né, assim, mais cabível essa Sensacional. para poder. Sensacional. E tem um detalhe, eu não sei se, provavelmente alguém já deve ter falado isso para você, mas eu vou reiterar. Tem um detalhe fundamental no livro, porque ele é escrito por uma mulher, que é a filha de Carlos, do mestre Carlos, né? Que como se fosse uma subversão num universo eminentemente machista, né? Como é o universo das artes marciais. Né? A gente tem que reconhecer isso. Sobretudo porque eu li o livro e eu vi como era, logicamente, da época, né? Nós estamos falando de 30, 40 anos atrás, né? Até mais, mas de como que as mulheres, né, tiveram um protagonismo singular nessa dinastia. Porque se não fosse por vocês, não iria acontecer nada, né? Não. Vou fazer o seguinte, para você falar um pouco disso, que eu queria ouvir muito a Reila falar do mestre Carlos, da família, porque você, às vezes, o livro é fantástico, porque você, às vezes, vai com a faca na carne, você não tem medo de sangrar na própria carne, né? E é fantástica, de uma coragem que nenhum homem tem. Aliás, nenhum homem da família teve, né, Grace? Me permita falar isso. Foi uma mulher que teve a coragem de fazer, colocar, inclusive, situações muito desagradáveis que qualquer membro de família preferia colocar por debaixo de tapete, esconder, deixar em segredo. E você expõe publicamente isso. Embora no livro você fala que a família Gracie sempre foi pública, tudo que acontecia era público, saía nas mídias, né?
Só que para não sair do protocolo, eu gostaria de ler uma introdução, que eu sempre faço aqui nas nossas lives, e depois você desenrola o assunto aí. Pode ser? Tá, pode. Deixa eu só. Eu estou achando que a minha imagem está meio escura. Ou não, eu tenho a impressão, porque Tá, eu tô conseguindo enxergar você eu perfeitamente, mas se você posso quiser acender uma luz, uma luz que para mim na tela estava mais tá clara. bom, fique à vontade, fique à vontade. Fique à Deixa vontade. eu Tá ver. bom, Rei, fica à vontade. Muito bom essa live, lembrando que vai ficar gravada aqui no Instagram e também no YouTube e vai servir de objeto de pesquisa do curso de formação filosófica que já completa 4 anos aí, com mais de Acho 3 que mil melhorou. alunos. Ah, agora tá ótima, muito bom. Bom, eu vou fazer a introdução e depois você pode fazer à vontade as suas colocações, tá? Bom, Nos dias atuais, possuir uma visão cosmológica da vida e da humanidade de personagens que deixaram um legado significativo para as futuras gerações parece estar cada vez mais distante. Somente pessoas que quebram padrões e sistemas possibilitam o resgate da verdade por detrás da natureza pura e impura dos fatos. Assistimos hoje a polarização, o aumento vertiginoso de violências contra os mais vulneráveis e uma aparente decadência da ética, tão explícita no ethos das artes marciais, deixado pelos grandes mestres que, em suas pedagogias, transcendem o aspecto físico performático para o aspecto amplo de possibilidades do desenvolvimento do indivíduo. A arte surge como a grande alma do guerreiro, que possui, na sua estrutura, a consciência plena do seu poder, não possibilitando a utilização da força em nome do ego, mas a proteção das relações humanas e da própria vida. A tradução dos mestres em suas filosofias só é possível por pessoas que detêm a mesma coragem e obstinação em trazer o olhar crítico, a validade de se contar a história de fato, doa quem doer. Eu recebo aqui uma dessas figuras, que com coragem das grandes guerreiras, dentro do campo da diplomacia, da suavidade do inerente ao feminino, a verdade descrita em palavras que contam tocantemente a história de uma gênese. A gênese de uma dinastia, de uma família que deixou uma referência de força, honra, resiliência e resistência. Comigo aqui, Reila Grace. boa noite, Marcelo. Boa noite a quem nos assiste. E é um prazer estar aqui conversando com você. Todos nós temos uma honra aqui. Vai ser uma honra, uma live histórica. Como foi para Reila, menina, quando você percebeu, Reila, que você estava num ambiente ao qual o feminino não era validado, não era observado, não era, de certa forma, levado em conta? Ou não tinha isso? É uma impressão minha que o livro me dá. Não, tinha. Tinha porque eu nasci em 60, né? Então, eu sou a 19ª filha do meu pai e a Uau. filha da minha mãe. Quarto, né? Minha mãe teve 6 filhos, que ela foi a última esposa do meu pai. E teve um menino, uma menina, um menino, uma menina. Só... Aí depois teve um menino, aí ela perdeu um filho entre eu e o próximo, que é o Hillion. Uhum. Então deu um intervalo maior, mas todos numa diferença etária de 1 ano e meio, praticamente. Então, ou seja, você é a segunda caçula do seu pai com sua mãe, do mestre Carlos e com sua mãe. Você é a penúltima, é isso? Eu sou a penúltima, não, eu sou a A antepenúltima, antepenúltima, tá. depois abaixo de mim. Teve um que faleceu. É Sim, sim. aquela que aí ela é 5 anos mais nova do que eu. Certo. Então, quer dizer, eu já nasci dentro de uma família estruturada, já com uma história feita, né? Por acaso foi no momento, quer dizer, o meu nascimento foi em 60, foi quando a minha mãe foi morar com meu pai de fato, em Teresópolis. Então,
o meu nascimento inicia também o casamento oficial da minha mãe com meu pai. Fantástico isso. Então Você eu sabe, acho, por favor, pode falar, por favor. então eu acho que isso, quer dizer, eu fui, né, me dando conta assim, dessas. E então eu tive assim, talvez assim, desde o meu, né, de que eu nasci, o pai e a mãe juntos, né? E eu acho que isso para uma criança produz uma segurança também, quer dizer, uma naturalidade, quer dizer, você convive permanentemente com os dois. Mas como a minha mãe perdeu o filho seguinte ao meu, eu acho que eu imagino assim, quer dizer, isso são suposições, né? Do porquê também que eu me aproximei mais do meu pai, busquei mais o meu pai, né? Então eu acredito que para ela foi uma fase difícil, Sim, sim. conta de ter, foi uma gravidez de 9 meses, quer dizer, a criança nasceu falecida e e eu fiquei, enfim, então eu imagino que isso tenha me feito buscar assim mais a presença e o apoio do meu pai, né? Eu percebi que quando você fala do mestre Carlos, do seu pai, essa proximidade que agora você está falando aqui ao vivo para a gente, me parece, se eu estiver errado, você por favor me corrija, uma diferença muito grande de uma personalidade como, eu vou falar do outro protagonista, que é o irmão mais novo, que é o mestre Hélio, Aham. no trato humano, né? Talvez, aí se eu estiver falando alguma coisa absurda, você por favor me corrija, sobretudo com as mulheres. Me parece que eu senti que o mestre Carlos, ele tinha um jeito um pouco diferente do mestre Hélio. Procede isso? Lógico que meu pai nasceu em 1902, então ele vem de uma época, né, que as mulheres eram mulheres do lar, né? Então a figura feminina, ela para ele estava totalmente associada ao lar, à maternidade. Mas o meu pai era um homem muito livre, então eu nunca sentia assim, nunca partiu dele reprimir as mulheres, né? Nem as mulheres dele, assim. Ele deixava as mulheres muito livres também, muito à vontade. Ele não era um homem controlador ou opressor em relação às mulheres. Ele queria, obviamente, que elas ocupassem o lugar como mães, como a casa, né, que cumprissem esse papel de base familiar. Mas não era opressor e não era controlador. Ele sempre, isso eu observei, todas que eu entrevistei, elas confirmaram, né? Isso, que ele era um homem extremamente carinhoso e assim, né, tranquilo. O meu tio não, o meu tio tinha um problema, eu acho, com as mulheres. Ele foi mais afetado por essa fase da cultura da época, Sim. costumes, né, de ser o adotar um perfil mais másculo, de ser um homem mais de de precisar afirmar mais a masculinidade dele. Então, isso, obviamente, que é em cima da mulher se reflete, né? Porque aí vem o controle, aí vem sempre a mulher como um modelo de submissão, né? Uhum. Sim, sim, sim. Da mulher, esse modelo de submissão. É. Então, foi muito marcante, sim, na história e na convivência, embora ele, assim, particularmente comigo, ele nunca projetou isso, porque Uhum. era, Sim. não era pai, né? Então, eu também estabeleci com ele uma relação, assim, era criança, e ele gostava muito de crianças, né? Ele tinha esse talento, assim, para divertir, para programa, ele interagia muito com os sobrinhos. E a casa de Fantástico. Petrópolis era uma casa com muitas crianças, porque era praticamente um hotel, né? Tinham 21 quartos a casa. Meu Deus. É esse ponto que eu queria emendar uma observação, uma percepção.
do papel das mulheres na família, né? Um lugar com 20 quartos, presumo eu que tinha pelo menos umas 30 crianças, fora os É, adultos, é. homem nenhum entre eles, se fosse uma comunidade só de homem, ia dar certo. Precisava ter mulher para tomar conta de Não, mas as tanta criança. sim, elas que produziam, né? Tinha um aparato de funcionários, obviamente, porque para uma estrutura dessa, hoteleira, tinha que ter, né? Mas era tinha Margarida nesse ponto, que ela foi a primeira dama, digamos assim, porque quando meu pai comprou a casa de Teresópolis, ela se mudou para lá, ela, né, geria a casa. A minha mãe já entrou 10 anos depois. E a Geni, que foi a segunda mulher do meu pai, com quem ele estava casado na época, não tinha esse talento. Ela, na realidade, era uma pessoa muito menos preparada para ocupar esse lugar. A tia Margarida vem de um pai, ela vem de uma família de empresários. Ela foi, morou em Paris, ela falava francês fluente. Ela, o pai dela era exatamente tinha um hotel, o Hotel Promenade foi ele que construiu. Ah, sim, sim, sim. Era um construtor e tinha lojas, uma cadeia de lojas de departamento. Era um homem muito rico, o pai da tia Margarida. Vieram do Ceará e se estabeleceram no Rio. Depois o irmão foi para São Paulo. Eles eram 2 ou 3 irmãos que se associaram e criaram um império assim na época. E ela então vivia dentro de um ambiente com essa estrutura e com o pai que administrava, né, todas essas empresas, mas casaram ela com 15 anos de idade, quer dizer, ela teve 2 filhos, né, muito nova. Então já vem essa coisa da opressão feminina culturalmente desde sempre, né, na história das mulheres. E ela, mas mesmo assim, ela dirigia. Ela, quando conheceu o tio Hélio, ela tinha carro, ela dirigia, ela até fumava. Na década de 30, né? Foi mais meio final da década de 30. E ela acabou se separando do marido. Só que nessa separação, para ficar com o tio Hélio, ela perdeu a guarda dos filhos. Então, para ela, isso foi muito duro, porque ela ficou sem poder conviver com as crianças, né? Ela tinha um casal de filhos. E ficou, no início, a família ficou assim, muito reprovando, né, a relação, mas depois, como o tio Hélio era já muito famoso também, todos eram, né, muito conhecidos, aí acabaram aos poucos aceitando, e ele até foi trabalhar com o pai dela em 38 Sei, sei, sei. na construtora, né? Mas acabou não dando certo, porque o tio Hélio era todo certinho e o pai da tia Margarida era um, um empresário, né? Então ele viu que um rapaz roubando, um funcionário roubando material, aí foi falar pro sogro e o sogro falou assim, ele achou que entre perder o funcionário e o que ele roubava era muito pouco para justificar o prejuízo ia ser maior, entendeu? E o Sei, sei. velho não aceitou isso. E isso para ele ele se sentiu muito desprestigiado, porque ele era orgulhoso, achou que estava fazendo uma coisa certa, né? Então ele aí saiu e foi com meu pai já tinha ido para o Ceará, estava indo para o Ceará e o tio Hélio então começou a dar aula dentro do apartamento, assim, aula particular. Mas a tia Margarida é que ela que produzia tudo, a base, entende? Assim, era o kimono. Ela era uma mulher de muitas Sensacional. habilidades. Ela costurava, ela tricotava, ela cozinhava, ela tinha as mulheres nessa época eram treinadas para as prendas Sim, do lar, né? sim, sim, sim. Então, muito, muito preparada e refinada. Então, ela foi, na realidade, quem deu o status social para a minha família foi ela. Perfeito, A primeira perfeito. pessoa que deu esse status, porque, embora meu pai fosse a família dele, né, de ascendência escocesa,
fosse uma família abastada, que o avô era o bisavô que veio da Escócia, era diretor do Banco do Brasil, o avô era empresário também, banqueiro, assim, lidava com a economia da época, recebeu a Comenda da Rosa do imperador. Então, quer dizer, era uma família estruturada, abastada, mas o o pai dele, não. O pai dele, quando era um aventureiro, foi para o Ceará, tinha uma vida instável, tinha uma situação financeira muito instável. Uma hora tinha dinheiro, outra hora não estava. Eu descobri que a certidão de nascimento não tem, em cada filho, não tem o mesmo endereço na certidão de nascimento. Olha só. Então, quer dizer, isso eu entendi que de 2 em 2 anos ele se mudava, né? Uhum. Sim, 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 sim. Então, isso é uma característica muito incomum para uma família, né? Isso é uma demonstração de instabilidade total. Então, eu acho que tem toda, e por isso, assim, eu acho que eu quis trazer essa base emocional, essa base familiar, da estrutura familiar, porque eu acho que quando a gente contextualiza, na época, né? Quer dizer, no momento histórico, e na conjunção familiar, isso dá uma outra compreensão dos fatos, Sim, né? sim, sim. Não, e a gente está falando desse papel feminino, que eu insisto, né? A primeira Mas as, publicação dentro mas da as mulheres família. fazem isso, É, né? As exatamente, mulheres né? E tecem. uma sororidade entre vocês, né? Essa sororidade que é um aspecto de união, e a gente conhece a história, né? O livro trata magnificamente as mulheres, né? As várias mulheres convivendo juntas É, ali. Isso é a é, coisa mais fantástica que tem, né? é. Por uma causa, né? É quase um ato de santificador ali, né? As funcionárias, né? Elas assumiram essa função, tanto as mulheres, as esposas, como as filhas, né? Todas trabalhavam em prol do sucesso da profissão, do sucesso da família, né? Então, isso sim foi uma base consistente. E a tia Margarida treinou as filhas do meu pai. Quer dizer, no momento que elas foram morar com ela, na década de 40, mais final da década, assim, meados da década de 40, ela assumiu a preparação também de prendas do lar, que a GG, a mais velha, foi a que mais se desenvolveu e assumiu essa função, né? Se identificou. Mas todas elas contribuíam, elas trabalhavam na academia, elas. Agora, as irmãs do meu pai, não. As irmãs do meu pai, elas se rebelaram completamente. Elas eram Eram contra três. esse sistema? Você percebia alguma coisa assim? Eu, eu acho que para elas ficou muito pesado. Uhum. Eram três, né? A Helena, a Ilka e a Mary, caçula. A Helena, mais velha, casou e se separou na década de 40, não teve filhos, e depois ela, quando se separou, conheceu em Campos do Jordão um francês, 14 anos mais novo do que ela, casou com ele e viveu até o final da vida com ele. Então você imagina uma mulher casar com um homem estrangeiro, 14 anos mais nova, isso já era isso Naquela época. década de 50, início da década de 50, isso já era uma transgressão absoluta. Sim, sim, sim. E a mais nova, a Ilka, teve um casamento convencional, essa se enquadrou mais dentro desse perfil assim, da mulher do lar, de mãe, né? Teve 5 filhos. E a mais nova, a Mary, não, essa se rebelou totalmente e ela disse, ela escolheu entrar na vida monástica por conta de não aceitar a condição de esposa dentro daquela Queria. realidade, daquela configuração da época. Ela falou assim: para casar é isso, então vou casar com Jesus. Sensacional. E levou isso às últimas consequências e entrou para o Sion. Foi uma professora incrível, era uma mulher alegre, tocava violão, ela tinha uma personalidade fortíssima,
foi uma figura assim, muito marcante para mim. Muito fantástico isso, Reila. Porque pouca gente sabe da importância das mulheres, Grace, né? Que tiveram ali, que seguraram a onda, que subverteram muitas vezes, das que toparam, né, a empreitada da dinastia, e as que falaram, não, não vou me submeter a isso. Tem uma força, né, muito Sim, evidente aí, né? uma pressão. Para as minhas irmãs já foi muito mais difícil, entende? Assim, porque já veio década final da década de 50, então já começou a contracultura surgir, as mulheres já com mais liberdade, já entrando na década de 60, então já não aceitando a tirania, porque o tio Hélio era muito rigoroso. Meu pai não, mas o tio Hélio era extremamente rigoroso, moralista, e achava que a mulher tinha que ser trabalho. Ela tinha que trabalhar em prol do homem e da família. Então, para sair de casa era para casar. Então, a função é casar, arrumar o marido para sustentar. A educação era essa. Eu, inclusive, a minha, inclusive, também, embora disfarçada. Eu imagino a percepção disso tudo, né? E como foi sua luta pessoal também para quebrar esse ethos, né? Deve ter sido muito difícil, né? Eu acho que eu sempre tive uma personalidade muito forte. Eu, inclusive, nesse livro, eu faço um total agradecimento ao meu pai, porque se não fosse ele, eu não teria sobrevivido. Eu acho que por ele eu ter criado com ele essa cumplicidade, ele me defendia dos meus irmãos, porque eram tiranos, absolutamente tiranos em cima de mim, desde que eu nasci. E a minha mãe, de uma certa forma, com ela meio perdida, e uma mulher dos anos 50, que tinha muito dentro do conceito de mulher de família, menina de família, né? Sim, sim, sim. Então, existiam as moças que eram mais liberadas e as moças de família. Então, as moças de família eram para casar e ela queria enquadrar a gente dentro dessa classificação. Quer dizer, a gente era meninas de família criadas e educadas para fazer um bom casamento, para encontrar, ter filhos e dar continuidade a esse modelo. Estudava, estimulava a gente a estudar, mas tudo era como um dote. Era como assim, você se preparar para elevar o nível do candidato, entendeu? Então, Sim, sim, sim. O candidato não importava, né? Mas né, tinha que né, ter uma. Reila, uma coisa que o livro também trata, que eu acho muito interessante, é o seguinte: eu comecei a treinar jiu-jitsu em 96, logo quando eu voltei do Japão, de ter me graduado faixa preta de Aikido. Eu represento uma associação japonesa aqui de Aikido no Brasil. E nessa época estava bombando o UFC, né? é, Com Royler, sim, né? sim. Com Royler não, Royce, com Royce Gracie, Royce. exatamente. E eu me lembro que tinha uma fita ainda em VHS, tudo para casa de um amigo, e eu fiquei vidrado. E falei, pô, o Aikido tem que dar um jeito nisso daí. E foi quando eu procurei uma academia. E eu tenho uma história muito interessante, eu já vou fazer a pergunta em cima disso, que a primeira academia que eu fui visitar de jiu-jitsu procurando, eu encontrei aqui em São Paulo, eu encontrei essa academia, não sabia quem que era o professor, eu só vi escrito Gracie Jiu-Jitsu, e quando eu entrei, tinha a bancada que era a recepção, eu falei, eu queria saber informações de jiu-jitsu. E no fundo era um corredor, tinha a bancada ali, a recepção, era o tatame, e eu vi que estava tendo movimentação. E eu sempre tive a voz meio mais estridente, assim, eu acho que alguém escutou. E veio uma pessoa andando de lá do fundo, assim, mas com um olhar vidrado, um olhar que parecia que ia meio comer vivo. Aí eu fui para trás dele e falei, quem tá procurando jiu-jitsu aqui? Aí eu falei, não, depois eu volto aqui. Estou falando de um membro da família chamado Ryan Gracie. Eu fiquei muito assustado com aquilo, né? Nesse mesmo dia eu encontrei uma outra academia, eu fui estudar com a Luísa Costa Filho, que foi discípulo, aluno de Pedro Emetério, que eu acho que você, né, conhece. Emetério, Né? sim, entrevistei, um querido, assim. Eu treinei algumas vezes na academia dele aqui na 9 de julho, depois que o meu primeiro professor de jiu-jitsu, o Luiz Costa Filho, faleceu num acidente automobilístico, né?
E ele era um senhor já estava com mais de 80 anos, mas numa vitalidade absurda, assim, sabe? Mas o que eu queria te dizer é o seguinte, você falando dessas questões desse ethos fechado, dessa coisa do machismo, do machão, de até uma agressividade desmedida. Comparando as estruturas das artes marciais tradicionais, vamos pegar das japonesas, que tem toda uma ritualística, quando você entra no tatame, você põe o chinelinho tudo direitinho, você tem que estar o kimono limpo, fica em silêncio, se ajoelha, você fica um tempo calmo, olha lá pro cabidano aquela casinha lá, que é o templinho, cumprimenta, bate palma, reza. No jiu-jitsu, desde quando eu comecei, eu não vi nenhum registro que tinha um ethos desse, tinha uma ritualística que aplacasse a pessoa a ter uma certa tranquilidade. Quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, tinha gente que cuspia dentro do tatame, os kimonos eram sujos, e parece que aquilo lá era algo que validava a casca grossice da pessoa, né? E eu nunca gostei disso, por uma dificuldade eu praticar. Depois eu vim conhecer o mestre Flávio Bering, aí mudou da água para o vinho. Eu acho que você conhece muito bem o mestre Flávio Bering. Existia na família alguma coisa ritualística, assim como nas artes marciais tradicionais tem, de ter uma contenção da agressividade, sobretudo fora dos ambientes, né? E se a família tinha algum mecanismo para que alguns dos membros que tinham um comportamento mais aversivo chegassem e falassem assim, tá, você vai ser punido por isso, isso não pode fazer. Como que era isso? Como você vê isso, ouvia? Eu acho assim que tem assim, esse ritual, né, mais oriental não havia, mas havia assim, academia. Bom, eu vou falar da academia da Rio Branco, da Avenida Rio Branco, que foi o templo assim, que foi a grande, né, o grande templo do jiu-jitsu. E ali era muito civilizado, era um público muito, sabe, assim, era muito organizada, muito civilizada. Os kimonos limpíssimos eram lavados em Teresópolis. O aluno não levava o seu kimono, ele chegava lá e já tinha um kimono limpo esperando por ele, dentro da cestinha, ele pegava o kit, usava uma vez o kimono e botava para lavar. Então, a academia oferecia um alto padrão aos alunos. Era assim, classe A. E as regras nesse ponto, porque o tio Hélio, ele era rígido, ele era machão e tal, mas ele era muito sistemático e um educador, assim. Ele tinha que, por exemplo, fazia parte, né, da nossa educação. A tia Margarida, os almoços, os jantares, eram servidos à francesa, entende? Então, ela impunha também na família uma sofisticação, assim, de educação, não pode botar o cotovelo na mesa, não pode isso tudo. As regras eram muito rigorosas nesse sentido, porque eu acho que fazia parte da formação dela e, de uma certa forma, eu acho que do meu pai, dos tios também, porque a família, né, já era uma família classe média alta, que já minha avó era uma mulher educada, né? Então isso já fazia parte da transmissão de conhecimento, do processo de educação. Mas a tia Margarida era mais rigorosa. Ela era Isso para ela era uma coisa assim de status. Ela deu um status à família. Certo, certo, certo. A E mesa eu e, isso então a Rio Branco pegou esse modelo, quer dizer, isso se estendeu para o jiu-jitsu, de você tratar bem. Agora, a questão é que numa família com tantos jovens, com tanta criança, com tanta de todas as idades, e dentro dessa conjuntura meio desorganizada, porque nesse ponto meu pai era um homem muito desorganizado. Ele era brilhante, ele era caótico ao mesmo tempo, né? Então, essa parte mais da cobrança, educação, quem assumiu foi o Hélio. Ele ficava com a parte mais da orientação filosófica, ele traçava o rumo, ele traçava os caminhos, e
assim, os valores ele ia transmitindo, tinha sempre assim alimentação, os conceitos, ele ia conceituando tudo, mas meu pai nunca foi um educador, de, por exemplo, assim, meu filho, senta direito, você tá, não senta assim, isso ele não fazia. Ele não foi um educador. Ele sempre foi uma pessoa assim meio mítica, meio sabe, um filósofo, ele era aquela figura assim que vinha para dar harmonia e a O base, grande guru, o grande, né? a base para as pessoas poderem se orientar e ele ia educando, sinalizando e transmitindo os valores. E, obviamente, que como o tio Hélio era o discípulo, o principal discípulo dele foi o irmão que ficou, ele passava esses conceitos para o tio Hélio e o tio Hélio estendia para os sobrinhos e seguia. Como o tio Hélio seguia, isso acabava sendo transmitido também. Mas existia uma indisciplina, existia um bullying interno dentro da família. Era uma família de bullies dentro, internamente, entende? Porque criança, isso tem espírito picante, de implicar, uma família muito competitiva. Então, essa competição é que trazia uma agressividade, porque o mais velho implicava com o menor, aí o menor, para se defender, tinha que ficar agressivo. Então, essa agressividade, ela ficou muito presente, sim, dentro da convivência familiar. Então, Entendi. eu acho que para os que já tinham algum estímulo, né, Uma externo, tendência já natural, né? Já foi... natural, ou também, porque eu vejo assim, você falou do Ryan, né? Mas da minha família, o segmento assim, dos meus irmãos, o que mais fazia apologia da violência era o Robson. Sei. O Robson É era o o que pai, né? Que é o pai que foi, é o pai do Ryan e do Renzo e do... de ser, não poder levar desaforo para casa, de ser brigão, de ser. Não que ele próprio até fosse, mas que ele, dentro do casamento com a Vera, principalmente, que também era prima da minha mãe, de uma família de homens, brigões, assim, quer dizer, eu acho que juntou a família, né, da Vera com o Robson, essa junção potencializou esse perfil do valentão, do cara do, né, leva a casa, do machão, do que tem que o tempo todo firmar que é o alfa, né? Assim, o galo, né? Então, acho que isso exacerbou muito, muito, por conta do perfil dos irmãos, né, dos primos da minha mãe, do Paulo, Jorge, e do Robson, e isso, essa cultura ficou mais forte dentro desse núcleo. A fala do Robson, o discurso do Robson, sempre foi de trazer essa coisa da violência. Tanto que meu pai, por exemplo, em 57, o Robson foi fazer uma luta e venceu o adversário, mas não largou, pegou no estrangulamento e não largou. E o meu pai, aquilo para ele era inconcebível, né? O cara bater e não largar o golpe. No dia seguinte, ele foi no jornal e fez uma repreensão ao Robson pública. Então, o meu pai, ele tinha uma correção, uma ética. Ética. Ele era um cara que ele, dentro dessa bagunça, dentro dessa desorganização, assim, né? Ele mantinha, sabe, com muita firmeza, a ética da luta. Então, isso na minha família sempre. Se vai brigar, por exemplo, estão brigando, faz a roda, é mano a mano. Não gosto de dois baterem, de briga, é um contra o outro. Isso na minha família sempre foi muito rigoroso, muito. Foi transmitido de uma forma muito veemente. E como que, quando tinha esses escapes de violência, né? Porque se a gente pensar na década de 90,
teve os pitbulls, né? Que aqui em São Paulo também teve, né? Que iam para as boates, iam com o intuito mesmo de arrumar confusão e brigar, iam em gangues, né? É. Não era no mano a mano, né? Era ia lá, cutucava um laço, e saísse uma faísca, pegava fogo, virava uma bomba atômica. Como que a família, né? Eu acho que nessa época, 90, o Mestre Carlos faleceu. 94. Então estava ali mais ou menos. Acredito que ele já estava mais velho, já estava um pouco mais afastado, mas Não. no seu caso, a sua opinião pessoal, quando você via todos esses acontecimentos, sair no jornal, né, coisas criminosas até do ponto de vista da agressão, da violência, como que era a sensação, como que era a repreensão disso ou não tinha? Ah, isso aí não é da minha conta. Como que era isso para você? Era, não pegava todos da família. Isso que eu estou te falando. Isso ficou mais no núcleo do Robson, ali, da Barra da Tijuca, porque eu acho que também tem esse contexto, Barra da Tijuca, de uma geração de condomínios, né, da praia, de ter essa competição e de autoafirmação, porque foi o período que o esporte, o jiu-jitsu como esporte, começou a se desenvolver mais, né? Então, tinham os campeonatos, as competições, e então veio, sim, tinha um núcleo, e o Ryan acabou sendo o que mais Protagonista encaixou, dessa coisa toda. protagonizou esse perfil, né? Porque eu acho também questões psicológicas, familiares, a mãe e pai se separaram, tem todo ali um que você não vale a pena é, aprofundar, porque são questões delicadas, mas eu acho que ele foi muito. Eu sempre via o Ryan com assim, desde criança, um menino doce, por exemplo, me chamou sempre a atenção por ele ser um menino doce. Toda vez que ele vinha falar comigo, ô tia, e sabe, muito carinhoso, muito suave. Mas alguma coisa, é como se fosse um gatilho que disparasse um gatilho, ele se sentia com obrigação, era como se tivesse uma obrigação de se comportar daquela maneira. Entendi. Nossa, que forte isso. Corresponder a uma expectativa ou a um papel familiar que foi destinado de ser o pitbull, o protetor, o que enfrenta, o que não tem medo. Então, eu acho, isso é uma opinião pessoal, que não era a À própria vontade. natureza dele, pelo que eu sempre observei e com o que convivi, e me chamou a atenção isso, dele querer adotar um perfil que, na realidade, violentava ele próprio. Ele se violentava sendo essa pessoa tão Sim. Foi o maior prejudicado, tanto que exatamente. faleceu de uma forma tão, Não, né, e acabou, ele acabou perturbando. Aí foi beber, foi usar droga, aí ele entrou por um caminho de total desequilíbrio psicológico, assim, que eu acho que deu, né, chegou ao ponto que acabou produzindo o falecimento dele. tragédia, né? Então, isso eu acho, assim, na minha visão, obviamente que, né, eu falo do meu lugar de tia e de convívio, porque acabou que eles foram, eu convivia, de uma certa forma, eles eram próximos, né? Principalmente na época, o Hollis estava vivo ainda, então o Robson morava perto, então o Robson ficou muito próximo do Hollis, tinha como irmão mais velho, final da década, início da década de 70, né? Essa década de 70. É interessante, o professor Robson é filho Carlos, meu pai. do seu pai, né? É seu É irmão, na é verdade, o né? mais velho, né? É o Carson, o primeiro, Cássio. depois o Robson. Ah, tá certo, tá Ele certo. é do primeiro casamento, que meu pai ficou viúvo. Meu pai teve 5 filhos no primeiro casamento. Eram dois homens e 3 mulheres. E, e o Robson, o segundo. Certo. Reila, tem uma outra coisa que eu observo, e assim, a história, quando você conta a história do livro, né, você vê que teve muitas pessoas influentes dentro da política que praticaram
com o mestre Carlos, com o mestre Hélio, muita gente da alta sociedade carioca, né? Foi uma época muito rica culturalmente para o jiu-jitsu, né? Pelas influências, né? Políticas. Hoje a gente vive uma realidade de uma polarização muito densa, né? E de radicalismos mesmo, né? Eu percebo, né? Porque eu convivo com muita gente do jiu-jitsu, tenho amigos, né? E eu vejo que existe uma tendência muito grande do jiu-jitsu atrair pessoas muito radicais, que misóginos, preconceituosos. Eu não quero dizer que nas outras modalidades de luta não tem, mas parece que o jiu-jitsu é a porta-bandeira disso. Eu não sei se você tem essa mesma impressão. Então, eu acho que foi, na realidade, o protagonista disso, acho que foi muito o Renzo, né, que se aproximou da política e acabou trazendo o jiu-jitsu para a questão partidária. Mas para mim isso tem sempre assim. Eu acho que tem até uma dicotomia meio estranha na minha família, porque não são políticos, eles não têm uma cultura política, né? Eu até falo, vocês votaram o Brizola quando o Brizola foi para governador, todos votaram, né? Quer dizer, a família fez campanha para o Brizola e o Brizola era um cara de esquerda. Exatamente. Mas então, eu acho que existe uma, assim, uma certa alienação política, não são pessoas que têm uma cultura política, mas tem um personalismo, que é esse perfil, né? O perfil, porque o Brizola também, por sua vez, era o caudilho, né? Machão, Machão, né? Sim. tem essa tendência a admirar e a se identificar com esse perfil, né? Seja de que partido for, seja de onde for. Então, eu não acho que seja propriamente por uma questão política ideológica, porque isso exigiria até um conhecimento mais profundo, um estudo e um acompanhamento da história do Brasil, que eu não sinto que há. Não percebo que dentro desse contexto se considere, né, a própria história do Brasil. Então, eu acho que vem também de gerações que foram 20 anos de ditadura. E a ditadura, na realidade, ela quebrou com a própria conhecimento e a prática política. Então, formou alienados, né? Sim, sim, Uma sim, sem dúvida. gerações de E ainda alienados. tem toda a reverberação até hoje, né? Disso, né? Porque porque vê a geração do Hollis, por exemplo, né, que eu convivi, do Reison, assim, os meus irmãos mais velhos, o Carlson não era muito ligado à política, mas o Hollis, eu me lembro que o Hollis era muito engajado. Os amigos dele, da universidade, todos eles eram, sabe, eles liam, eles tinham uma cultura literária, política, né? Então, isso para mim foi muito, me influenciou muito, inclusive. Eu acho que por perceber no Hollis, porque o Hollis, depois do meu pai, o Hollis que foi o irmão que eu busquei, né? E Ele que parecia um anjo, né? Cá pra nós, né? Aqueles olhos azuis, assim, era. cabelo liso, parecia um anjo, né? Não, ele era extremamente generoso e tinha se colocou dentro de uma missão de amalgamar a família. Ele era líder, sabe? Ele assumiu, ele era o campeão, e não só o campeão por ser o mais técnico e o mais talentoso, mas ele de pensar que caminhos. Ele assumiu esse lugar do meu pai, de levar as pessoas para um caminho mais definido dentro do jiu-jitsu, de comportamento, de união, de engajamento, né? E técnica dele ser aberto, ele ser uma pessoa mais observadora, de ter uma curiosidade e um espírito experimental. Viajado, ele teve ser um filho que tinha dois pais, um garoto que tinha dois pais, ele tinha uma singularidade muito grande e uma personalidade carismática e idealista, né?
Era uma pessoa idealista. E a família era uma causa, a família era o projeto. Ele introjetou essa continuidade do clã, de dar continuidade às próximas gerações, de não morrer a tradição, não acabar. Ele achava e acreditava que isso era uma missão. Ele, como campeão, ele dentro da observação e do amor que ele tinha por todo mundo, do envolvimento emocional, ele queria ser o vetor. Ele passou a ser o vetor Chamou a responsabilidade para si, né? É isso exatamente mesmo. o engajamento das gerações dos irmãos mais novos, dos primos, para darem continuidade. Ele se entregava, ele se dava para o outro, né? Então, e como irmão, no caso também, como dentro desse perfil, voltando à questão das mulheres, ele era o único irmão que não reprimia as irmãs. Único. O único que não reprimia era ele. Então, assim como meu pai, eu projetei, eu via isso no meu pai, que eu me sentia totalmente livre, ele não me reprimia em nada, e nem eu via reprimindo filha nenhuma. E o Hollis depois, que é o contrário, estimulava, ele queria que a gente fosse mulheres livres, né? Não se importava, não queria saber se é virgem, se não é virgem, se tem que ser de família ou não de família, menina para casar, para não casar. Ele queria que a gente vivesse. Ele passava esse prazer e esse senso de liberdade. Então, isso foi incrível assim, para mim, né? Ter um irmão que me visse dessa forma e me prestigiasse. Não é que eu quisesse, eu não queria, eu queria ser livre, sim, mas do meu jeito, dentro, sempre também fui uma pessoa, uma mulher assim, tranquila, né, não observadora, né? Tinha muita influência da minha mãe também, do compromisso do casamento, da maternidade, assim, porque meu pai tinha essa coisa da maternidade, o compromisso com a maternidade. Sim, sim, sim. Então, isso eu peguei para mim, tanto que eu tive filho com 19 anos, né? Então, a maternidade estava essa coisa do casamento, eu acabei, de uma certa forma, também assumindo e querendo ter essa vivência. Mas, enfim, é um processo todo de descoberta, né? Sim, sim, não, e de identificação, né, Sheila? Eu acho que é uma identificação com aquilo que brota do fundo da alma, né? Faz sentido, né? Então a história da família Grace, eu acho que é uma história de muito sentido. Apesar de todo, quando a gente lê o livro, né? Tão rico, ele é rico. Olha a grossura do livro, tá mais grosso agora, né? Esse aqui é o antigo. Eu acho que eu acho que traz a humanidade, na realidade. Exatamente. Trazer Exatamente. somos humanos. Então, não existe perfeição. A vida e trazer a vida como a vida é, olha só, com toda essa complexidade, com todas as contradições, com todas os problemas, as carências, os desafetos, os desafetos, mas tinha um propósito. Então, quando você tem um propósito, você administra os problemas, né? Você desculpa Imagina, se quiser a beber voz. uma água, fica à vontade. Imagina. E aproveitando que você está bebendo uma água, eu acho que tem a ver, mais uma vez eu trago para essa questão desse sujeito que é a arte, né? Precisa ter uma habilidade, como você disse, precisa ter uma diplomacia, uma arte, uma sensibilidade, né? Não é por isso que a arte é feminino, né? A arte, né? Porque precisa ter uma visão cosmológica mesmo, transcendente, né? De estar olhando lá na frente, de estar percebendo o movimento das coisas, estar se ajustando a um propósito que é o propósito da alma mesmo, né? É isso que eu acho que meu pai tinha, por exemplo. Meu pai Sim, sim, ele justamente. escrevia quadrinhas, né? Ele vivia escrevendo poeminhas, sabe, assim, quadrinhas. Ele tinha uma coisa poética, era um homem poético, né? Não, e a história que você conta muito bem do seu pai, uma pessoa ligada à espiritualidade mesmo, né? Aquela coisa da terra, né?
aliás, a alimentação tem tudo a ver com isso, a alimentação Gracie, né? Essa coisa do cuidado da alimentação, aquilo que vem da pureza da terra, né? Poderíamos dizer que o mestre Carlos já era um ecologista de primeira daquela época já, né? Já tinha Sim, uma dimensão do que é isso, né? porque não é assim, a natureza de você se relacionar com a natureza. Ele precisava estar sempre próximo da natureza. Quando ele foi para o Ceará, ele comprou um sítio e foi morar no sítio. Quando voltou para o Rio, ele comprou a casa de Teresópolis, que era um pequeno sítio dentro da cidade. Era uma área enorme. Então, meu pai, ele o tempo todo tinha que ter árvores. A vida dele, as árvores faziam parte da vida dele. Ele sentia uma necessidade absoluta. Então, no Rio, ele ia para a praia, ele caminhava na praia todo dia. Ele tinha muita, assim, era um homem que não conseguia se enxergar longe da natureza. É interessante que você falando assim do mestre Carlos, lembra a filosofia do Aikido, né? Porque a filosofia do Aikido é baseada no Shintoísmo. O Shintoísmo é a primeira religião e a filosofia primordial do povo japonês, dos antigos, né? Que tem aquela identidade com a natureza, né? Tudo é divino, por isso que são os kamis, né? São os deuses que vivem, que têm a alma. O mar tem a alma, é um deus, a montanha, as flores, os animais, né? É, Então, eu acho que o mestre Carlos, me permita, já era um shintoísta e não sabia. é, você vê que o monge virou um símbolo no Japão, né? Então, o meu pai tinha isso, o respeito pelas árvores, a montanha. Ele era essa coisa que eu acho que vem dessa cultura dos povos originários mesmo, de Belém do Pará, que tinha uma influência Sim, sim, sim. ali potente, né? Muito potente. Renan, você é mãe do Roger Grace, que é o gigante de todas as gerações, né? Eu acho que não só eu acho isso, né? Não só pela forma, aquela tranquilidade. Ele parece um monge budista. É, Eu vejo, eu sou fã dele, eu vejo as lutas dele. não, eu sou muito mais agressiva do que ele, eu sou muito mais inquieta do que ele. E é engraçado, né? Porque eu li também um pouquinho da história. O Roger ele veio lutar um pouco bem mais tarde, né? Já na adolescência, né? Não foi É. dos primórdios que ele se encantou. Ele pegava um pouco, né? Sempre. E assim, eu particularmente eu venho de uma família de atletas, então meus filhos sempre fizeram exercício. Então era natação, era futebol. O Roger, eu com a morte do Hollis, eu fiquei muito traumatizada. A morte do Hollis quebrou, foi Imagina, uma quebra profunda na minha existência, assim, imagina. sabe? Então isso eu fiquei com muita dificuldade de lidar com o jiu-jitsu, porque ele é a figura que dava significado àquele universo, porque por conta da gentileza, por conta da delicadeza, da sensibilidade, e ele desaparecer, a saída dele ficou o quê? A brutalidade só para mim, entendeu? Então, quem eram os meus interlocutores? Eu não tinha interlocução. Então, o Roger eu sempre tive assim muito preocupado, até que para ele foi bem pesado assim, porque eu fui assim, Adiando, é, adiando, porque ele se tornou hoje esse monstro, no bom sentido, ele, obviamente, né? assim, você pode tudo, menos, sabe, assim, ser ignorante, bruto e porque isso para mim era assim uma coisa muito difícil, né, de lidar. Eu sempre por isso, sempre procurei homens que tinham uma delicadeza, uma sensibilidade, que era um perfil do meu pai, depois do Hollis. Né, o Maurício era também uma pessoa mais educada, o pai dele, a família, né? Então, acabou, a gente se separou. Com a morte do Hollis, a gente ficou completamente perdido e nos separamos. Assim, eu, com 26 anos, me separei e comecei a trabalhar, né, com arte. E já virou tudo uma grande bagunça também, de uma certa forma, porque aí aquela mulher que era do lar, que só vivia em função dos filhos, de repente vai para o mercado de trabalho, vai construir, inventar uma profissão, né?
porque aí eu tinha que inventar, inventei uma profissão. E dentro da arte, porque sempre foi o universo que me atraía, né? Eu já tinha estudado no Parque Lage na adolescência, e eu acabei puxando meus filhos também para esse universo. O Roger foi estudar no Parque Lage, fazer curso, botei ele para estudar piano, botei para estudar. Olha, sensacional. Quando Essa eu não sabia. Que é, coisa legal. eu fui dando, ele estudou no Antônio Adolfo, ele estudou no Parque Lage, fez o curso de crianças e jovens, e a Vanessa também foi fazer teatro, também frequentou o Parque Lage. Então eu quis abrir o leque para eles, sabe? Assim, para o Roger, principalmente. Eu disse, olha só, meu filho, você quer fazer tudo bem, é atleta, sempre natação, né? Chegou uma época que ele foi fazer judô até também, porque não tinha uma academia próxima. E como eu não colocaria numa academia que não fosse da família, porque isso era uma coisa assim, né? Também fazia parte da tradição. Então ele começou a treinar mais frequente quando eu me mudei para Barra da Tijuca, que aí ficava perto da Grace Barra. E aí, então, ele foi ficar. E eu também ele foi morar um tempo em Florianópolis com o Hillion e o Crolin, porque o que, que eu senti? Quando ele começou a ficar adolescente, eu achei que para ele, que ele começou a treinar na Gracie Barra, eu vi que o Roger tinha que ser aceito pelo núcleo masculino da família. Entende? Então, a ida dele para Florianópolis. Existia, desculpa só fazer, mas você sentia uma certa rejeição ou não? Eu acho Nessa que época. tinha muita projeção no Rolizinho na época, porque os filhos do Rolizinho eram dessa geração grande, né? Desses Sim, bem dotados, assim. sim, sim. E meus irmãos, eles se sentiram com obrigação e inspirados a cuidarem do Rolizinho e de projetar no Rolizinho a continuidade. Uhum. E o Roger, depois que ele foi morar com o pai, ficou gordinho, porque eu sempre na minha casa era uma alimentação super saudável, que eu dei continuidade à alimentação que eu tinha na casa Apresentação do seu do pai. pai. Então não tinha besteira, não tinha doces, não tinha, sabe, refrigerante, nem entrava, essas coisas, comida processada, nada disso. Mas o Maurício, quando a gente se separou, casou com uma mineira, que aí a comida mudou O completamente feijão, rápido da família. e pouco. E quando o Roger foi morar com ele, obviamente que passou a se alimentar da mesma forma e foi ficando gordinho, né? E aí isso tudo, assim, ninguém achou que o Roger fosse ter talento para ocupar esse lugar. Entende? Então, isso deu a ele uma liberdade muito grande também, porque quando você é cobrado, isso dá uma pressão, isso te coloca numa responsabilidade muito desconfortável, né? Que eu acho até que para o Rolizinho pesou também isso, eu acho um pouco nele. Essa de tanta projeção de que você agora está todo mundo esperando que você ocupe esse lugar, né? E já sendo filho de um campeão, ainda mais é um peso maior ainda, Sim, filho de sim, um sim. campeão, porque o tempo todo te comparam, né? Então, eu acho que o Roger ele foi chegando na maciota e desapercebido e foi experimentando com muito mais liberdade, né? Deu a ele um conforto, assim, uma naturalidade sem que ninguém esperasse nada. Se não esperam nada, eu não preciso provar nada. Sim, Eu sim. acho que aconteceu um pouco, Foi mas uma vantagem, né, para ele desenvolver é plenamente aí hoje ser o número um da família, né? isso. Mas aí ele foi, essa ida para Florianópolis foi fundamental para ele, porque aí lá ele se descolou de mim, né? Também saiu tipo, olha, vai para o núcleo dos homens, né? Vai interagir com o núcleo masculino da família, né? Porque eu acho que isso foi quando ele se viu sozinho e ali sim ele buscou entender e ser aceito por esse núcleo, Então, né?
É. E mais uma vez, né, Reila? Mais uma vez o papel feminino fundamental de, a hora certa, cortar o cordão umbilical e fazer o homem construir a sua própria identidade. Isso é fantástico, né? Claro, pensam coletivamente, entende? Assim, a família, a base é a mulher, porque a mulher é que ela não tem pensamento individual, ela não é a individualista. A mulher é que ela pensa no todo, no grupo, né? Ela, o tempo inteiro, ela considera as subjetividades das Exato. pessoas, da situação, do momento, são as conselheiras, né? Então, Exatamente. é isso. Por isso que fala assim, ah, por trás do grande homem sempre tem uma grande mulher, que é uma frase que eu acho é, machista nesse sentido, de botar atrás, não pode ser do lado, não E pode pode falar, até na frente, né? Em algumas ser na situações, frente, né? Não mas é? É óbvio. sempre num lugar inferior. Então, Esse é o cuidado que a gente tem que ter, né? Nós, homens, sobretudo, né? mas Sempre tá. cultural, né? Isso é cultural, assim. Eu acho que isso já está projetado e Sim. acaba sendo sempre assim, por exemplo, eu tenho essa coisa que eu te falo das mulheres, porque quando você diz, você traz as mulheres, eu trouxe as mulheres para mostrar exatamente que aquele glamour todo tinha quem produzisse. Só que isso, na prática, é absolutamente desconsiderado, porque é um trabalho invisível. O trabalho que a mulher faz é invisível. Quando você articula, você pega um telefone, você liga, você faz uma articulação de negociação familiar, a coisa acontece e ninguém sabe como e por quê. Mas a coisa acontece. Mas tem uma pessoa que está produzindo e fazendo essa, tecendo essa. Aqui, ó. Deixou de ser. Mostra atualizado, por favor, Reila. Mostra atualizado. Ó, deixou de ser invisível. Gente, o livro de Reila Grace é uma bíblia do jiu-jitsu brasileiro, tá? Não tem nada comparado à delicadeza, à profundidade, à cosmovisão do que essa é um presente para todo mundo que ama arte marcial, que ama história, que ama o esporte, que ama a profundidade que só uma pessoa, na personalidade de Reila Grace e sendo mulher, poderia fazer uma obra tão bacana e tão legal. Reila, nós estamos acabando Opa! aqui a nossa live. A Eu conversa. ficaria aqui a noite toda conversando com você. Aqui a gente tem o tempo limitado. Sim. Se Reila Grace fosse a matriarca da família, fosse aquela que desenvolvesse o jiu-jitsu, o que você faria diferente? Como seria o jiu-jitsu hoje, se a Reila fosse a matriarca? Eu acho que eu humanizaria. Eu traria exatamente essa reflexão, esses detalhes, essa base mais humanista para o jiu-jitsu. E isso como parte pedagógica dentro das academias, sabe? Então, a consciência, o que o meu pai representava, porque na realidade, você estava falando da década de 90. Esse livro veio por dois motivos, assim, né, principais. Um, pelo o Rorion ter tá na divulgação do jiu-jitsu nos Estados Unidos, excluindo meu pai da história. Patenteando o nome, né? Alguma coisa assim. Patenteou o nome e não, e além de patentear o nome, ele na narrativa, quando ele contava a história da família, ele colocava o tio Hélio como o criador do jiu-jitsu Gracie. E o meu pai ficou totalmente secundário, esquecido, e ninguém nem mais falava nele. Nos Estados Unidos ninguém mais sabia. E o Rory ainda fez uma um marketing de fundir a imagem do meu pai com o tio Hélio. Ele tem isso dentro, eu mostro isso, é só ver a capa do livro da Dieta Gracie, a primeira capa, que tem 4 fotos, 3 do tio Hélio e uma do meu pai levantando a perna, tapando o rosto. Então,
que o tio Hélio está fazendo ali se o livro é da dieta? E que o Hélio nunca estudou alimentação, ele só seguia, ele não sabia nada. Ele não teve nenhuma participação em relação à construção conceitual alimentar do meu pai, entendeu? Então, isso eu acho que são estratégias de marketing, porque o Horion estudou marketing, ele fez teatro, ele fez todos os cursos de comunicação, inclusive de marketing específico. Então, isso quando eu me dei conta que o projeto era esse, eu falei, não posso deixar, vou deixar, sabe? Porque isso é uma fraude, isso é uma traição Sim, sim, à sim. história da próprio clã, da própria família. Porque se ele chegou nos Estados Unidos e chegou, mesmo que o Ótimo tenha tido a ideia de fazer Ultimate, que deu projeção internacional, mas existia ali quase 80 anos de história. Entendeu? E vários, o Carson, vários que lutaram, que mantiveram a invencibilidade para ele poder existir. Então, Exato. tradição é isso. Essa é a diferença do Horion e do Hollis. O Hollis tinha absoluto respeito pela história, absoluta lealdade pela história. Lealdade pelo Carson, lealdade pelos irmãos, lealdade pelo pai, pelo tio, por tudo. Entende? E como o Horion acha que pode ser dono de um sobrenome? Isso é de uma traição, isso é de uma falta, de um individualismo, isso é assim de uma distorção absoluta do valor, sabe, ético que se pode ter diante da própria história. Então, é uma coisa assim que, para mim, agora então que ele está para resolver patentear, não sei quantas mais, que ele agora está com essa sanha de patentear tudo, tudo. Tudo que puder ser patenteado, ele está lá botando a patente. Aliás, o jiu-jitsu daqui a pouco vai virar um patrimônio da humanidade, né? Porque é uma coisa tão. Tem que ser um patrimônio da humanidade, porque está em todos os países, muita projeção e trazer isso para um ato até egoísta, né? É uma coisa muito egoísta mesmo, de não deixar a Absolutamente. coisa. Eu acho que é um desserviço, eu acho que é um péssimo Sim, exemplo. sim, É sim, um sim. péssimo exemplo. E os filhos dele, quer dizer, ele perdeu a academia dele para os filhos tomaram a academia dele. Então, isso é o péssimo, pior exemplo que você pode dar é de você só pensar em você, só pensar no seu benefício pessoal, nas suas vantagens, entende? Então é o anti-clã, a anti-tradição, a anti-tudo, né? É o inverso de tudo que eu aprendi na minha vida em relação à minha família. E tem o registro, né, Reila? Esse que é o grande legado da família, que é a cara do seu pai. É, Beleza, né? Nós temos um registro histórico, então é, eu sei, eu vejo uma emoção muito grande, não só, mais uma vez, no livro, que foi tão bem escrito, mas uma emoção na fala, né? Vem da alma mesmo, né? porque é um Então, orgulho, né? Porque sim, é uma sim, história que beneficiou tanto. Olha o que o jiu-jitsu abriu de mercado. sim, sim, exatamente, exatamente. Até lá no Afeganistão, chega no Afeganistão, porque lá eles fabricam kimonos durante Exatamente, anos. Eles estão exportando kimonos para o Ocidente por causa do jiu-jitsu. exatamente. Então, essa ramificação de mercado que se abriu, tanto na comunicação, quanto na indumentária, quanto em academia, e tatame, são tantas indústrias que se formaram, se cresceram junto com o jiu-jitsu, que isso tudo faz parte, está tudo dentro de uma família. Porque a gente tem consciência, acho até que a minha família, na realidade, tem um lado da mercantilização, obviamente, do jiu-jitsu, que Sim, existe um sim. pouco. Mas como tem em todo lugar hoje, né? Sim, exatamente, porque tu tem. Mas não é uma. Se você parar para pensar, com exceção do Horion, que fica com essa sanha de patentear tudo, querer ser o dono de tudo, é uma família que nem aproveita, nem explora
como deveria o próprio legado, a própria história, o próprio conhecimento. Quer dizer, todos ganham dinheiro com jiu-jitsu, é com academia, é dando aula, essa é que é a sobrevivência da família, de fato, né? E concomitantemente a isso, existe também um desprendimento, que eu acho que isso é bonito também, de deixar os quatro ventos essas coisas prosperarem por si só. Por quê? Porque aqui nesse livro que você fala, retrata isso. Retrata a vontade do seu pai, né, de ter já uma dimensão, ter uma percepção da vida que tudo bem, eu vou passar, os outros vão continuar, né? O meu pai não ligava para a autoria. Ele não tinha nenhuma vaidade em ser autor de nada. Pois é. Ele não queria crédito. Até o fim, Sensacional isso. sabe? Ele entrava no campeonato, seu Carlos, esse aplauso para mim. Ele ficava assim, mas isso é para mim? Sabe? Sensacional. Ele sempre valorizava mais o outro. Ele sempre achava que o outro era mais... Uma alma nobre, né, Reila? É, Uma alma nobre, né? Como a gente está precisando de almas nobres no isso, mundo de eu acho. hoje. Não, isso é que eu acho, assim, que pelo menos o meu esforço, a minha, sabe, a minha luta é porque eu também sou uma pessoa idealista, eu sou romântica, sabe? Eu vejo tudo isso com um grande romantismo também, porque eu acho lindo, eu acho a carta da minha mãe. Minha mãe escreveu uma carta para o meu pai, que aquilo eu li agora há pouco tempo, de novo, né? Eu falo assim, meu Deus, como uma pessoa, que estado de espírito, olha como que você alça esse estado de espírito de uma mulher que se relaciona com um homem casado, que nasce a filha do homem que ela está se relacionando, ela grávida de um filho, mas nasce a filha dele de outra mulher, e a forma como ela se dirige, como ela verbaliza sobre essa criança, a forma como ela recebe, a amorosidade, como ela acolhe. O aconchego, o acolhimento, né? Por isso que. Eu acho a palavra, as pessoas têm que utilizar as palavras. Uma pessoa que fala uma frase grosseira, violenta, que diminua, que humilha o outro, ela já mostrou o caráter dela. Sem dúvida. Sem dúvida. Porque E não é arte marcial, né, Reila? Ele não está de acordo com sim, todos os princípios de qualquer arte marcial. Reila, eu tô com medo de cair e você ficar. é, Reila, eu tenho muito te oba. agradecer, muito. Olha, foi um deleite estar falando com você. Quando você estiver em São Paulo, por favor, eu teria o maior prazer de levar você e seu esposo para almoçar, para tomar um café, para jantar, porque o que você trouxe hoje dentro da sua obra, contando a história da sua família, é no mínimo de uma coragem singular. Então, eu quero agradecer em nome dos meus seguidores aqui, dos meus alunos do curso de formação, do Aikido, dos meus amigos da Escola Flávio Bering. Aliás, o mestre está assistindo aqui, que eu falei para ele. Ele falou, eu vou assistir. Que são pessoas geniais. O mestre Flávio é extraordinário, é uma pessoa que eu tenho um carinho, me recebeu de uma maneira singular. Eu continuei fazendo jiu-jitsu por conta do mestre Flávio, da forma como ele acolhe, como ele ensina. Você vê, as E netas dele são as primas mais chegadas aos meus netos, né? olha que coisa Moram em sensacional. Tá Londres, tudo em casa, então. as duas meninas lindas. Que legal. Reila, olha, eu faço todos os votos que você tenha muito sucesso em toda a empreitada que você tiver na sua vida, sobretudo nessa obra. Isso aqui é uma obra que todo professor de jiu-jitsu, professor de arte marcial tem que ler e ter na biblioteca para deixar de ser ignorante. Tá bom? Reina, muito obrigado por você abrir o seu coração aqui e sempre vamos estar à disposição. Lembrando que essa live vai ficar gravada aqui e lá no YouTube. Então, para quem Maravilha. não assistiu, pode assistir posteriormente e compartilhar essa joia aqui, tá bom? Da grande Enorme, família Grace, que foi nas palavras de Reila. Reila, muito obrigado. Saúde para você, para todos os seus aí. Vamos tocar em frente. A gente precisa de pessoas como você para, né, E como trazer você, a arte
que tem outro. e você também que tem esse olhar de percepção exatamente do mundo sensível, né? E você que chama para esse debate, para essa abordagem, para esse olhar, é muito importante isso vir de um professor de artes marciais que tem essa delicadeza e essa observação. Fico Muito obrigado pela é um gentileza. prazer enorme. Tamo junto, Reila. Gente, boa noite, muito obrigado a todos vocês. Até a próxima. Um beijo, Obrigado, Reila. Beijo a você. tchau, querido. Tchau, tchau, querida.